ele tá fraco, né? Ele tá fraco e ele precisa justamente recuperar essa força dele, essas armas dele. E só que ele precisa de uma força mínima, né? Tem um lance de ele ter que ele ter um tem aquela criaturinha mágica fofa, aquele dragãozinho que aparece. E ele vai lá porque ele parece que criou esse dragão, é algo que ele criou, né? Não sei se é um dragão, mas parece um dragão fofinho. E ele vai sacrificar, né? Aquele bicho. E de novo a gente vê uma relação com o cristianismo, né? Essa figura do sacrifício, né? De algo puro e belo e bom. E aí tem Caim e Abel e tal. E é interessante porque é muito comum no cinema, quando você introduz um personagem, você tem aquele momento que eles chamam de Save the Cat, que é quando o personagem faz uma ação boa pra marcar que ele é o personagem bom. Às vezes, literalmente, ele tá salvando um gato no telhado, por exemplo. E você vai ver esse Save the Cat marcado em vários filmes. E é interessante porque ao invés de fazer o Save the Cat, ele faz o sacrifício do bicho, né? Ou seja, ele não salva. Antes de salvar, aparece ele sacrificando o bicho. E é um sacrifício, literalmente, porque ele precisa dele de volta pra poder. Porque em tese ele criou o Gárgula lá com areia, então ele precisa de areia, tá sem areia. Então ele vai pegar a areia desse Gárgula que. E aí ele tem toda uma relação afetiva com. Pô, dá tristeza. Eu lembrei da Sunny, eu lembrei da minha cachorra. Os dois irmãos lá com aquele Gárgula que devia estar lá há anos, né? E aí entra uma das partes mais incríveis de construção de personagem, né? Você descobre que um se chama Caim, o outro se chama Abel, e você já tem um preconceito na sua cabeça, assim, pô, peraí, como assim? O Caim é ruim, o Abel é bom, e o Caim vai matar o Abel, mas assim, ao mesmo tempo fala, não, mas deve ser só uma coincidência, né? Deve Só ser uma referência, uma brincadeira. Tem algumas características, né, do lance do Caim ser mais. Tanto que ele mostra primeiro o Abel. Abel? Aí tu fala, não, Abel ok, é um nome mais comum, né? Depois que ele chama o irmão dele e fala Caim, ele fala, pô, Caim e Abel, cara. E o Caim é o que resiste, né? É o que é mais brabo e tal. Ele tem uma personalidade mais dura, né? E aí o Abel ele já é aquele servo, literalmente, né? Não, tá bom, ele aceita, né? Ele é resignado, né? O Caim... E aí o primeiro plot, né? Quando... Exato. Do nada. A gente pode dar spoiler aqui? Se bem que é o spoiler mais antigo que se pode ter, né? Tipo, se tu não sabe que Caim matou Abel, você tá no universo errado. Só que aí que eu acho que é um conceito legal, porque quando ele te apresenta o personagem Caim e Abel, tu pensa logo nisso, pô, o Caim vai matar o Abel. Só que aí depois tu fala, não, acho que não vai acontecer. E de repente acontece. Aí tu fala, meu Deus. E aí eu fiquei pensando, será que o Caim ia matar Abel em algum momento, só precisava de um motivo, e esse foi um motivo? Aham, e aí tem um plot twist, outro plot, né? Que é a história se repete desde sempre, talvez. Então a gente tem eu acho que essa história de Caim matando Abel lá atrás. E talvez a história sejam dois irmãos que convivem e um mata o outro. Não, porque depois ele todo dia o Caim matou Abel. E todo dia de manhã o Abel vive de novo, entendeu? Volta, né? Ele volta. E aí é tipo. Sabe aquela história grega do Sísifo, que ele foi condenado a subir uma montanha com a pedra, quando ele sobe lá, a pedra cai e ele faz isso infinitas vezes. Bem assim, o Gaiman ele vai pegando de um pouquinho de cada lugar, né? Remix.